Em uma declaração chocante, Donald Trump sugere que não precisa mais do petróleo e gás do Canadá. Com isso, a tensão entre os dois países vizinhos, que já foram pilares da economia norte-americana, aumenta. Tradicionalmente, as relações comerciais entre Canadá e Estados Unidos foram um exemplo de sinergia, movendo trilhões de dólares em mercadorias. Contudo, nos últimos tempos, desavenças começaram a tomar conta. Uma das questões centrais se dá em torno das tarifas que Washington impôs, afetando diversos setores como aço e alumínio. Em resposta, o Canadá retaliou, criando tarifas sobre produtos americanos. Com isso, o clima entre ambos esquentou, e líderes canadenses ameaçaram: se essas tarifas persistirem, usaremos nossa maior força, que é o petróleo. Mas será que realmente estão dispostos a cortar o fluxo energético por questões políticas? O fluxo diário de milhões de barris de petróleo canadense para os Estados Unidos é vital. Se esse fornecimento fosse drasticamente reduzido, consequências imediatas seriam sentidas nas refinarias e nos consumidores. Uma escalada nas tarifas pode impulsionar os preços do combustível a níveis inimagináveis, afetando tanto a indústria quanto a agricultura. O Canadá sabe que esta decisão pode ser um tiro no próprio pé, ainda assim, sente que deve agir frente às perdas econômicas. Neste cenário, o Canadá pondera: devemos sofrer calados ou usar nossa influência? A retórica política subiu de tom, mas qual seria o verdadeiro impacto de inverter o fluxo de energia? Enquanto muitos acreditam que essas ações poderiam ser uma retaliação ponderada, outros veem isso como um caminho perigoso, quase suicida. A verdade é que ambos os países se dependem em muitas áreas. A estrutura da economia apresenta um intrincado sistema de interdependência e troca que, se interrompido, pode trazer consequências devastadoras. Portanto, o que está realmente em jogo aqui? Se o Canadá optar por cortar o suprimento de petróleo, estamos falando de um ato de coragem ou uma jogada desesperada? Os espertos alertam que essa medida pode precipitar um colapso nos mercados e um choque na estabilidade energética dos Estados Unidos. Com a incerteza pairando sobre a relação bilateral, o que os líderes de ambos os países decidirão? É preciso ter cuidado. O que começa como uma guerra comercial pode facilmente se transformar em um confronto econômico sem precedentes. E ninguém parece ser o vencedor nesse jogo. Gancho. Você sabia que, se o Canadá fechar a torneira de petróleo da noite para o dia, os tanques das refinarias norte-americanas podem ficar vazios como deserto, enquanto as bombas nos postos de gasolina estouram em chamas de fumaça amarela e o preço da gasolina dispara como foguete? O que aconteceria com milhões de motoristas, agricultores e famílias se aquele fluxo constante de milhões de barris for cortado amanhã? No parágrafo anterior, vimos como refinos do norte dos Estados Unidos dependem quase que exclusivamente do cru da vizinha canadense. Cada manhã milhões de barris cruzam a fronteira, alimentando motores e mercados. Pergunta que aperta: será que Washington realmente entende o risco de cortar essa corrente? Enquanto os caminhões carregam o cheiro robusto do petróleo e o som ruidoso das bombas retumba, a ansiedade cresce nos corredores do governo americano. Canadá conhece bem o preço alto desse jogo. O maior comprador dos seus hidrocarbonetos está do outro lado da fronteira, e encontrar novos destinos seria tão difícil quanto remar contra a correnteza. Ottawa reclama dos tarifões de aço e alumínio impostos por Washington, chamando-os de ataque comercial. Novo dilema: se o país norte-americano responde com mais tarifas, o Canadá pode realmente usar o próprio petróleo como arma diplomática, ou seria apenas um blefe para ganhar tempo nas negociações? A tensão aumenta e os setores agrícolas sentem o frio na espinha, antecipando custos de transporte que se inflamam como ferro ao sol. A política canadense, fervorosa para proteger a dignidade nacional, alimenta a população com a promessa de que não aceitará ser pisoteada. Mas, e se o corte de petróleo fosse realmente implementado? As linhas de tubo que serpenteiam pelos campos de Alberta teriam que ser silenciadas, deixando trabalhadores em silêncio e equipamentos presos. Enquanto nos Estados Unidos a escassez poderia forçar refinarias a buscar cru de qualidade inferior, elevando o preço da energia a patamares jamais vistos. A pressão interna cresce, agricultores e industriais exigem respostas antes que o comércio se torne um abismo. Resumo final: o futuro da relação comercial entre os dois gigantes da América do Norte pende num fio: manter a cooperação ou desencadear uma guerra de preços que deixaria consumidores e indústrias à mercê de flambos econômicos. Quem realmente sai ganhando quando a água do petróleo é retida? E quais seriam as consequências para os mercados globais se essa estratégia se tornar realidade? O duelo está lançado, e o desfecho ainda está por vir. Nas tensões comerciais entre Canadá e Estados Unidos, a população canadense está furiosa.
Por que permanecer calada enquanto o vizinho impõe tarifas duras que esmagam nossos agricultores e industriais? Essa pressão interna é o que levou a um movimento ousado: cortar o fornecimento de óleo ao sul. Não se trata de fechar o déficit comercial, mas de usar esse trunfo para forçar a retirada das tarifas injustas. Autoridades da província de Alberta destacam esse jogo de poder, porém nem todos concordam. Alguns alertam que essa decisão pode custar bilhões aos produtores locais e aumentar o desemprego num golpe duplo para a economia canadense. Por outro lado, nos Estados Unidos, a retórica minimiza a ameaça. Comentários oficiais classificam a possível redução no envio de petróleo canadense como um tiro no próprio pé que poucos afetaria. Mas especialistas em energia não concordam. Milhões de barris de petróleo canadense entram todos os dias no mercado norte-americano. Um corte abrupto traria causa às refinarias acostumadas à qualidade e logística do óleo canadense, algo que o petróleo produzido internamente ainda não pode substituir completamente. Além disso, muitos oleodutos domésticos já operam em sua capacidade máxima, dificultando ainda mais a substituição rápida. Washington afirma que as consequências seriam mínimas, mas a verdade é obstinada. O impacto seria agudo e imediato, desencadeando um choque no mercado. Mesmo que fontes alternativas pudessem suprir a demanda depois, o período de escassez geraria instabilidade sem precedentes nos preços e logística. Aqui está o drama central desse dilema. O Canadá realmente puxaria esse gatilho pesado? Ou será apenas uma jogada de bastidores, um blefe para forçar concessões diplomáticas? O governo canadense parece apostar no recuo da administração Trump diante da ameaça explícita. Se as tarifas não caírem, a alavanca energética será acionada. Blefe ou jogo de verdade? Em negociações como essa, o blefe é comum, mas quando se transforma em realidade, as consequências podem ser devastadoras para todos os envolvidos. Por isso, muitos duvidam que essa medida chegará mesmo a ser implementada, mas outros alertam que na política, enganos e mau cálculos podem levar a decisões fatais. Neste cenário explosivo, a pergunta que paira no ar é: até onde o Canadá está disposto a ir para se defender? E como Washington responderá se essa bomba for realmente detonada? Será o fim da parceria econômica que sustentou por décadas o motor norte-americano e canadense? Prepare-se, porque uma virada inesperada pode estar prestes a mudar o equilíbrio nesta guerra silenciosa pela energia. O que acontecerá quando as torneiras forem fechadas? Acordos quebrados, economias abaladas. Quem realmente sairá ganhando? No início surgia a dúvida: será que Washington realmente pensa em cortar o fornecimento de energia como forma de pressão? Essa suspeita de blefe nas negociações já se espalhava, mas os analistas alertavam que o movimento real poderia deixar ambos os lados em pior situação. Historicamente, retaliações baseadas em recursos já provocaram crises. Nos anos 1970, alguns produtores de petróleo fecharam as torneiras para o Ocidente, desencadeando uma onda de escassez e pânico. Agora, porém, o embate envolve dois vizinhos de longa data, cujas economias se entrelaçaram ao longo de décadas sob acordos como o NAFTA. Se resumirmos o que acabamos de observar, vemos que a cadeia produtiva norte-americana funciona como um organismo vivo. Peças de automóveis fabricadas no Canadá chegam às linhas de montagem dos Estados Unidos, muitas vezes combinadas com componentes mexicanos. Quando um elo falha, todo o sistema sente o impacto. O petróleo canadense, de qualidade superior, abastece refinarias americanas em grande escala. Milhões de barris cruzam a fronteira diariamente por meio de oleodutos que operam quase a plena capacidade. Interromper esse fluxo não é apenas uma questão política, mas também um enorme desafio técnico. Fechar oleodutos exigiria reduzir a produção, deixando trabalhadores e equipamentos parados, e a reativação tardaria meses, se não anos. Caso o Canadá tentasse redirecionar seu óleo para mercados oceânicos, enfrentaria limitações de portos, falta de navios-tanque e custos de transporte muito superiores aos que a proximidade geográfica oferece aos Estados Unidos. Em síntese, a ameaça de cortar o cru do Canadá coloca em risco uma rede econômica que gera bilhões de dólares em comércio anual e sustenta milhões de empregos. Os economistas apontam que ambos os lados temem exatamente esse cenário, mas a retórica populista de Washington, que se apresenta como defensora da indústria nacional, e a resposta firme de Ottawa, prometendo usar sua carta de energia, inflamam ainda mais a disputa. Enquanto as negociações secretas se desenrolam, surge a pergunta que paira no ar: será que um gesto tão drástico será realmente executado? Ou permanecerá apenas como um jogo de ameaças que, no fim, pode desestabilizar mercados globais e elevar o preço da gasolina nas bombas? O futuro da integração norte-americana ainda está em jogo, e o próximo movimento pode mudar tudo.
Donald Trump está mais uma vez focando seu olhar sobre o Canadá. A tensão nas relações comerciais, uma vez vistas como fundamentais para a economia da América do Norte, se intensifica com a possibilidade do Canadá usar sua posição como uma das principais fornecedoras de petróleo dos Estados Unidos como arma. Mas o que aconteceria se o Canadá realmente cortasse o fornecimento de petróleo? É uma jogada arriscada. A complexa rede de interdependência entre os dois países, moldada ao longo de décadas, está em jogo. Estão os dois prontos para jogar com fogo? Já se passaram décadas desde que os laços comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos foram consolidados. Milhões de barris de petróleo cruzam diariamente a fronteira, sustentando indústrias e consumidores. Mas a imposição de tarifas pelo governo Trump criou um clima de incerteza que ameaça quebrar essa relação. De um lado, os políticos canadenses falam em dignidade, enquanto do outro, a administração americana apela para a segurança nacional. E se essa tensão culminar em um corte verdadeiro de suprimentos? Em um passado não tão distante, ouvimos as vozes de muitos que clamam para que o governo canadense tome uma atitude decisiva em resposta às tarifas severas. Para alguns, é uma questão de dignidade. Por que devemos nos calar enquanto nos impõem tarifas injustas? O sentimento nacionalista cresce nas ruas, ecoando entre agricultores e industriais que enfrentam prejuízos. Porém, essa ação tem um preço elevado. A questão persiste. É mais sensato responder com força ou evitar um desastre econômico? Enquanto o debate fervilha. Tanto nos salões do poder quanto nas mesas da cozinha, o dilema pesa sobre o Canadá. Se decidir seguir adiante com os cortes, as tarifas americanas podem gerar um efeito dominó de aumento nos preços dos combustíveis. Isso nos leva a perguntar: quem realmente se beneficia ao se opor ao gigante do Sul? Certamente a maioria sentiria os impactos, mas seriam os preços nas bombas e a perda de receitas suficientes para abalar fundações tão robustas? E se, em resposta, a administração de Trump também intensificar as tarifas, estamos diante de uma guerra comercial. A cada dia, a tensão cresce, e as consequências de qualquer decisão podem ecoar mundialmente, levando a flutuações no mercado de energia global. E essa interconexão pode trazer mais complicações do que soluções. Ambos os lados conhecem os riscos e as consequências potenciais. Será que estamos à beira de uma nova era de incertezas que irá obrigar os dois países a repensar suas relações? E se o Canadá buscar novos mercados, o que isso significaria realmente para sua economia e sua independência a longo prazo? Uma decisão estratégica que pode criar um precedente perigoso, onde interesses políticos se sobrepõem ao senso comum e à estabilidade econômica. Quando a diplomacia falha, novos caminhos podem ser traçados, mas quem aceitará o verdadeiro custo dessa jornada? O cenário é tenso, e os próximos movimentos podem definir o futuro das relações comerciais na América do Norte. Imagine a tempestade prestes a explodir no coração do comércio mais sólido da América do Norte. Canadá e Estados Unidos, parceiros inseparáveis na economia e na energia, se encontram à beira de um confronto que pode abalar o mundo inteiro. A questão candente: será que o Canadá realmente cortará o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos? Essa ameaça não é apenas um jogo político comum, mas um possível choque que faria os mercados globais tremerem e os investidores entrarem em pânico. O Canadá é um gigante produtor de petróleo, e os Estados Unidos estão entre os maiores consumidores do planeta. Uma ruptura nesses laços vitais não causaria apenas ondas de choque locais, mas abalaria a estabilidade do mercado energético mundial. Se Ottawa decidir seguir com essa ameaça, não só o setor do petróleo será afetado, reações em outras frentes podem ser veementes. Washington poderia retaliar com medidas severas, bloqueando produtos agrícolas canadenses ou até cortando a importação de energia elétrica que algumas regiões americanas dependem do Canadá para suprir. A tensão não se restringe ao petróleo, alguns estados canadianos vendem eletricidade aos Estados Unidos, ampliando o potencial para uma guerra econômica impiedosa. Essa escalada poderia transformar-se numa espiral interminável de retaliações, onde cada movimento é respondido com outro ainda mais agressivo. Por isso, muitos especialistas alertam que o caminho sensato é evitar que esse ciclo ganhe força. É o momento para a diplomacia prevalecer. Contudo, no governo Trump, a negociação cedeu lugar a ataques públicos e mensagens ríspidas pela internet, o que só envenena ainda mais o clima entre as duas nações. Nem mesmo a longa história de amizade e cooperação parece capaz de conter a escalada dessa guerra comercial. Desde disputas por produtos lácteos até madeira e cotas de veículos, o que parecia improvável, hoje é realidade. A possibilidade real e assustadora de um corte total no envio de petróleo. Para a imprensa americana, cortar o fornecimento de petróleo seria um tiro no pé do próprio Canadá, um absurdo que só prejudicaria seus produtores.
Do outro lado, a mídia canadense reforça que a dependência entre os países é mútua, e aceitar imposições unilaterais seria um sinal de fraqueza inaceitável. Essa rivalidade é alimentada também por culturas políticas distintas. Nos Estados Unidos, o protecionismo é justificado como defesa da segurança nacional. No Canadá, a resistência cresce numa identidade de pequeno país orgulhoso, decidido a não se curvar. Assim, essa guerra econômica pode tornar-se uma competição feroz. Meu imposto é maior que o seu, onde o petróleo se transforma na arma mais poderosa da disputa. A linha que separa o impacto político da destruição econômica própria torna-se cada vez mais tênue. Resta saber, a ameaça do Canadá é um blefe para pressionar Washington ou prelúdio de um conflito real que mudará para sempre o mapa da energia na América do Norte? A resposta pode definir o destino de milhões, com consequências que ecoarão muito além das fronteiras entre os dois países. E você acredita que essa guerra está próxima de eclodir ou será apenas mais um capítulo no eterno jogo de poder entre vizinhos tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes? Nos bastidores de uma relação bilionária entre vizinhos que compartilham fronteiras, cultura e interesses, uma tensão inesperada ameaça romper tudo. De um lado, os Estados Unidos impõem tarifas protecionistas que atingem o aço e alumínio canadenses. Do outro, o Canadá responde com firmeza e ameaça cortar o fluxo de petróleo, a espinha dorsal da integração econômica entre eles. Mas será que essa ameaça é real? Ou um blefe para conseguir concessões em negociações diplomáticas? A questão paira no ar. Quem realmente ganha e quem perde se o petróleo virar moeda de troca? Imagine o estrondo nos mercados e nas vidas comuns se milhões de barris cruzando a fronteira simplesmente secassem de repente. O impacto seria imediato. Preços dos combustíveis explodindo, fábricas parando, agricultura sentindo o baque. No jogo geopolítico, o limite entre causar dano ao adversário ou a si mesmo é tênue e perigoso. Já vimos isso antes, mas nunca de forma tão próxima e inesperada entre dois aliados históricos. Essa escalada de retaliações comerciais pode desencadear uma crise energética sem precedentes na América do Norte. Enquanto políticos canadenses bancam a resistência dizendo que não aceitarão mais os impostos americanos, parte do país teme o preço dessa bravura, bilhões em perdas e desemprego em alta. Do lado dos Estados Unidos, a retórica oficial insiste que as tarifas são necessárias e que interromper o fornecimento canadense seria um tiro no próprio pé. No entanto, especialistas alertam, as refinarias norte-americanas dependem do petróleo canadense, especialmente pela qualidade e logística. E a substituição imediata é quase impossível. Num cenário onde qualquer passo em falso pode explodir em uma crise econômica, a pergunta ressoa: será que essa ameaça será executada ou é apenas uma tática de negociação? Os líderes políticos de Ottawa e Washington parecem apostar numa saída diplomática, onde o equilíbrio e a interdependência prevalecem. Mas o fogo do discurso populista pode levar a reviravoltas inesperadas. Imagine o cheiro da tensão no ar, o som agudo das negociações que vão e voltam, o frio incômodo da incerteza que envolve milhões de trabalhadores, empresários e consumidores. O futuro desse delicado equilíbrio está em jogo e pode redefinir o que significa amizade e parceria entre esses países. A grande reviravolta dessa história? Nunca antes o petróleo foi tão estratégico entre aliados vizinhos e amigos. O risco de um conflito comercial se transformar em um terremoto real para a economia é palpável. Enquanto muitos torcem por um compromisso que evite o desastre, a sombra de um corte abrupto no fornecimento paira, pronta para lançar um desafio gigantesco para a estabilidade econômica da América do Norte e, por consequência, do mundo. Quem vai ceder? Quem vai perder tudo? E quem ousará arriscar essa bomba relógio política? A resposta pode estar mais próxima do que se imagina, e o desfecho dessa batalha pode mudar para sempre o panorama das relações comerciais internacionais. A tensão entre os Estados Unidos e o Canadá aumentou drasticamente devido à ameaça do governo canadense de cortar o fornecimento de petróleo como retaliação às tarifas impostas por Donald Trump. O fluxo de petróleo, que tem sido a espinha dorsal da integração econômica da América do Norte desde a assinatura do NAFTA, agora se transforma em um tema político explosivo, abalando a confiança entre as duas nações. Enquanto alguns especialistas acreditam que um compromisso poderá surgir, há o risco de que uma interrupção abrupta no fornecimento de energia possa provocar uma crise econômica grave. Acreditem ou não, as potências da América do Norte estão à beira de uma ruptura que pode abalar toda a estrutura econômica do continente. E a pergunta que não quer calar é: será que essa guerra de tarifas e petróleo pode realmente custar caro a ambos os lados? As repercussões não afetam somente os governos, mas também milhões de consumidores e empresas globais.
Se as negociações comerciais não funcionarem, ambos os países podem estar se preparando para um preço alto a pagar. O cenário atual, marcado por nacionalismo emocional e interesses políticos de curto prazo, poderá causar um dano irreparável nas relações construídas ao longo de tantos anos. No fundo, ninguém deseja enfrentar uma crise de energia que custe caro a todos. Contudo, se as coisas saírem do controle, a história perguntará: como a maior crise comercial e energética da América do Norte se originou? Neste ambiente cheio de incertezas, os líderes precisam tomar decisões rápidas. E a sombra de uma crise energética pode ser o que finalmente fará com que ambos os lados recuem. Entretanto, se a tensão escalar, ambos os países poderão enfrentar feridas que levarão anos para cicatrizar. Será este o início do fim das relações tão elogiadas entre essas nações? A resposta pode estar mais próxima do que pensamos.